Olá, pessoal! Nesta aula, fizemos uma introdução sobre a linguagem de programação Java, desenvolvida em 1995 por uma equipe de programadores chefiada por James Gosling na Sun Microsystems. Esta linguagem é totalmente orientada a objeto e, por isso, relembramos nessa aula muitos dos conceitos da programação orientada a objeto, mas agora na prática. Vamos recapitular alguns conceitos fundamentais para que possamos prosseguir nossos estudos. O Java é uma linguagem de programação que permite o desenvolvimento de aplicações para uma série de plataformas, dispositivos móveis, embarcados, computadores de grande porte. São tantas as ferramentas que é preciso entender para que serve cada uma delas, para poder usá-las de acordo com a necessidade daquilo que pretendemos desenvolver. São tantas siglas que dá a impressão que estamos diante de uma sopa de letrinhas. Vamos rever cada uma delas. A JRE, ou Ambiente de Tempo de Execução Java, é utilizada para executar as aplicações da plataforma Java. A JRE é composta pela JVM, Máquina Virtual Java, por um conjunto de APIs, interface de programação de aplicações e por alguns pacotes de desenvolvimento. JSE, ou Edição Java Padrão, contém todo o ambiente necessário para a criação e execução de aplicações Java, incluindo a máquina virtual Java, o compilador Java, um conjunto de APIs e outras ferramentas utilitárias. É voltada para o desenvolvimento de aplicações desktop e web de pequeno porte, executadas em PCs e em servidores. É considerado o ambiente principal, já que serviu de base para o desenvolvimento do JEE, ou Edição Java Corporativa, e do JME, Edição Java Micro, voltada para microdispositivos. JEE significa Edição Empresarial Java. É uma plataforma de programação para servidores na linguagem de programação Java. Contém bibliotecas que oferecem facilidades para a implementação de softwares Java distribuídos, tolerantes a falhas. JME, Edição Java Micro, permite o desenvolvimento de software para sistemas e aplicações embarcadas, ou seja, aquelas que rodam em um dispositivo específico. É bastante indicada para aparelhos compactos, como telefone celular, PDA, controles remotos, etc. JDK, Kit de Desenvolvimento de Programas Java. É o ambiente completo de desenvolvimento Java. Existe um JDK para cada ambiente, JSE, JEE e JME. Esse kit deve ser instalado na máquina para possibilitar a criação de aplicações Java. Portabilidade. Estudamos nesse capítulo que o Java é uma linguagem multiplataforma. O que significa isso? Significa dizer que uma mesma aplicação desenvolvida em Java pode ser executada em diferentes tipos de plataforma, sem conflitos com o código que foi utilizado. Portanto, um programa escrito em Java pode ser executado em qualquer sistema operacional, como o Windows, o Linux, os Solaris e outros, tendo a mesma funcionalidade em redes diferentes como a internet. Isso é portabilidade. Nós vamos entender como o Java consegue isso. O compilador transforma o programa-fonte, que contém o código-fonte, com extensão .java, em bytecode. O bytecode é um arquivo convertido em linguagem de máquina e salvo com o mesmo nome do código-fonte, porém com a extensão .class. O código-fonte é convertido em bytecode pela JVM, máquina virtual, que é um interpretador que transforma as instruções em linguagem de máquina com a extensão .class. Como tudo passa pela JVM, essa plataforma pode tirar métricas, decidir qual é o melhor lugar para alocar ou suprimir memória, entre outras funções que antes ficavam sob a responsabilidade do sistema operacional.
Por meio da figura da tela, podemos observar como a portabilidade em aplicações Java é alcançada e qual o papel da JVM nesse contexto. Assim, podemos dizer que a linguagem Java é compilada pela JRE e interpretada sobre a JVM. Codificação da classe. Sempre iniciamos a codificação de uma classe com o seu modificador de acesso. Esse modificador de acesso dá a visibilidade, nesse caso pública, além do comando class e do nome da classe. Em seguida, delimitamos a definição da classe por meio da abertura e fechamento das chaves, que estabelecem o início e o fim de um bloco de código, da linha 1 a 57, como podemos observar na tela. Vamos perceber, durante a codificação da classe, que ali está tudo que foi definido no diagrama de classe. Depois da abertura da classe, vem a declaração dos atributos, da linha 4 a 6, composta pelo modificador de acesso, private, pela definição do tipo de dado a ser armazenado, string, e pelo nome do atributo, por exemplo, nome. Nesse caso, todos os atributos nome, endereço e telefone são do tipo string, e todos esses atributos são também de acesso private. Percebam também um comentário escrito, atributo. Vejam que, para isso, foi usado duas barras para identificar o texto como comentário. Essa prática é aconselhável para a futura geração de documentação do sistema e também possibilita o esclarecimento do código em pontos específicos. Pode também ser útil para um grupo de programadores que trabalham no mesmo código. Em seguida, recapitularemos cada um dos métodos. Por ora, é importante relembrar o que faz o método apresentar pessoa. Como definição de um comportamento específico da classe, temos o método apresentarPessoa, que mostrará o conteúdo dos atributos. Conforme definido no diagrama, o método é público, public, não retorna valor, void, possui o nome, apresentarPessoa, e não recebe parâmetros. Essas especificações, mais precisamente o nome e os parâmetros, a quantidade e o tipo, definem a assinatura do método. Perceba que toda linha de instrução termina com o ponto e vírgula. Após a codificação da classe, é possível criar um objeto e manipulá-lo. Para isso, devemos criar a classe principal, que deve ser salva em um arquivo separado da classe pessoa. Nela está definido o método main, principal, dentro do qual estão as linhas de código que criam e acessam o objeto. Todo projeto Java possui obrigatoriamente um método main. É esse que a JRE procura para ser executado primeiro. A partir dele, o restante do sistema é acessado e executado. A assinatura do método main será sempre feita dessa forma. Vamos observar na linha 9 como foi realizada a criação ou instanciação do objeto P do tipo pessoa. Veja como isso ocorre. Primeiro, houve a abstração da entidade do mundo real a ser representada em nosso programa, no caso, uma pessoa. Isso aconteceu na definição das informações que deveríamos armazenar, os atributos, e nas ações que deveríamos programar, os métodos. Depois, desenhamos essa entidade, pessoa, utilizando um diagrama de classe pertencente à especificação da UML e definimos a classe. Ao definirmos a classe, detalhamos todos os atributos, dados e métodos, ações, pertencentes a essa classe. Uma vez definida a classe, o novo tipo, podemos criar, instanciar um objeto para ser utilizado. Para a criação do objeto na linha 9, primeiramente é informado o tipo pessoa, que é a classe. Depois, o nome do novo objeto, nesse caso, P. Igual new, novo, comando que cria uma instância da classe que chamamos de objeto. Depois, é utilizado o método construtor. O único tipo de método que tem o mesmo nome da classe, inclusive com letra maiúscula.
que permite a inserção de dados, informações, nos atributos, já no momento de sua criação. O objeto P, do tipo pessoa, foi criado e contém os valores Bart, no atributo nome, rua 01, número 123, no atributo endereço, e 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no atributo nome. Em seguida, com o objeto já criado, seu método apresentar pessoa será chamado e as mensagens apresentadas conforme a segunda figura da tela. Métodos construtores. O método construtor é um método especial responsável pela inicialização dos atributos de um objeto no momento de sua criação, ou seja, instanciação. Se sua codificação for omitida, é acionado o construtor default, padrão, que inicializa os atributos sem nenhum conteúdo. Vamos recordar dois tipos de métodos construtores. Um, que inicializará os atributos vazios, e outro, que possibilitará a passagem de valores a serem armazenados nos atributos. Devemos lembrar que uma classe pode ter quantos construtores forem necessários para a aplicação, e todos eles terão sempre o mesmo nome da classe, inclusive com a primeira letra maiúscula. Porém, com a passagem de parâmetros diferente, os construtores estão diretamente relacionados aos atributos. Portanto, se uma classe não tiver atributos, os construtores serão desnecessários. Vamos rever os métodos construtores da classe pessoa do exemplo que temos no nosso livro. Veja. O primeiro construtor, sem parâmetros, nada entre os parênteses, adiciona vazio em cada um dos atributos, porque os três atributos são string. Já o segundo está preparado para receber três parâmetros, que são os valores do tipo string, identificados como nome, endereço e telefone. Lembre-se de que a referência é aos valores dentro dos parâmetros. Esses valores serão atribuídos, armazenados, na sequência em que estão escritos. O primeiro parâmetro no primeiro atributo, o segundo parâmetro no segundo atributo e o terceiro parâmetro no terceiro atributo. O mesmo acontece no método this, no qual os valores entre parênteses referem-se aos atributos na mesma sequência. O comando this é utilizado como uma referência ao próprio objeto que está chamando o método. O uso desse comando também deixa claro quando estamos nos referindo a um atributo ou método da mesma classe, na qual estamos programando. O uso do this não é obrigatório, porém, dentro do construtor que recebe parâmetros, por exemplo, é possível visualizar o que é parâmetro e o que é atributo. Isso acontece apesar de os dois terem exatamente os mesmos nomes. Garbage Collector. O Garbage Collector, ou coletor de lixo, é um mecanismo para liberar automaticamente memória usada por objetos que não são mais referenciados. Vamos relembrar como isso acontece. Aprendemos que em um sistema orientado a objetos, vários deles são instanciados, ou seja, criados durante sua execução. Para que se possa utilizar esse objeto, é criada uma referência a esse endereço de memória onde ele está armazenado. Toda vez que fazemos uma referência a um objeto, um recurso da JVM registra essa informação em uma espécie de contador. Assim, é feito o controle de quantas referências estão apontando para aquele espaço da memória, que é o objeto. Quando o contador está em zero, ou seja, não há referência, o objeto se torna um candidato a ser removido da memória. Encapsulamento. Quando estudamos os conceitos de orientação a objetos, estudamos também sobre o encapsulamento. Na teoria, sabemos que é a propriedade de uma classe de restringir o acesso a seus atributos e métodos. Para entender melhor, nós vamos relembrar o exemplo do nosso livro. Imagine que o valor máximo que um cliente pode comprar em uma loja está definido em um atributo limite de crédito em uma classe cliente, que dá origem aos clientes do sistema.
seja por descuido ou por má-fé, se o valor desse atributo for alterado para um valor exorbitante, ocorrerá que o cliente do mundo real ficará liberado para comprar até esse valor exorbitante, e sabemos que essa situação não pode acontecer em um sistema confiável. Como resolver isso? Resolveremos através dos métodos de acesso. Métodos de acesso. Para garantir o encapsulamento e possibilitar o acesso aos dados do objeto, são criados métodos de acesso aos atributos em casos específicos. Esses métodos são codificados dentro da classe e, por isso, definidos com acessibilidade pública, public. Isso significa que eles podem ser acessados a partir do objeto instanciado de qualquer classe. Servem, portanto, como portas de entrada e de saída de informações dos atributos, por onde seus valores podem ser lidos e alterados. Vamos retornar ao exemplo da classe pessoa, para entender melhor sobre métodos de acesso GET e SET. Método GET. O método GET lê e mostra, retorna, o conteúdo de um atributo. Esse método deve ser representado pela palavra GET, seguida do nome do atributo. Já o método SET é responsável por escrever ou alterar o conteúdo de um atributo. Deve ser sempre representado pela palavra SET, seguida do nome do atributo. Na figura 1 da tela, temos a codificação completa da classe pessoa, destacando as camadas que estudamos até agora. No primeiro bloco, temos a declaração dos atributos, composta pelo modificador de acesso, nesse caso private, o tipo de dados, nesse caso string, e o nome dos atributos. No segundo bloco, temos os métodos construtores da classe pessoa, como já relembramos. Percebam que eles têm o mesmo nome da classe, porém os parâmetros são diferentes. No terceiro bloco, são implementados os métodos de acesso GET e SET. Como podemos ver na figura 2, o cabeçalho de um método é composto por 4 informações. As duas últimas, nome e passagem de parâmetros, definem sua assinatura. Isso quer dizer que não é possível ter 2 métodos na mesma classe com exatamente o mesmo nome e a mesma configuração de passagem de parâmetros, ou seja, quantidade e tipo de dados na mesma sequência. O Java e a orientação a objetos possibilitam o uso dessas características na construção dos métodos de maneira mais ampla, fazendo uso dos conceitos de sobrecarga, sobrescrita e herança. O método getNome, como pode ser observado na figura 3, lê o conteúdo do atributo nome e retorna essa informação para o local onde foi solicitada. O comando return envia o valor definido à sua frente, no caso o conteúdo do atributo nome, para fora do método pela porta de saída de informações definida com o tipo string. Portanto, o método está preparado para retornar um valor do tipo string e faz isso quando executa o comando return. O método setNome, como pode ser observado na figura 4, foi escrito para receber um valor do tipo string e armazená-lo no atributo nome. A porta de entrada de valores para dentro do método são os parênteses, e essas informações, parâmetros, devem ser nomeadas e seu tipo definido. Declaração import, método showMessageDialog. Como vimos, existem várias maneiras de leitura e escrita de dados em Java. Vimos como mostrar os dados por meio do comando systemoutprintln, mas vimos também que há como desenvolver saídas de dados mais elaboradas, como essa caixa de mensagem da figura 1, que estamos visualizando na tela. Para conseguir essa caixa de mensagem, devemos utilizar a classe JOptionPane, localizada na API Swing, que contém vários métodos com essa finalidade. Para que possamos usar esses recursos, é necessário que a JRE possa localizá-lo. Isso é feito pela declaração import, que deve ser inserida no começo da classe, antes da abertura, e é composta pelo caminho a partir da API até o local do recurso desejado. No caso da classe JOptionPane, o import ficará assim como aparece na figura 2.
o uso do caractere especial asterisco pode substituir parte do caminho especificado, como sugere o exemplo da figura 3. Nesse caso, a interpretação é: posso utilizar qualquer recurso existente dentro da API Swing que pertence à API Java X. A API Swing e seus recursos serão abordados com detalhes quando conhecermos os componentes gráficos disponíveis no Java. Para apresentação de mensagens mais elaboradas, como esta caixa de mensagem que estudamos, será usado o método showMessageDialog pertencente à API Swing. Vamos alterar o método apresentarPessoa da classe Pessoa, criada anteriormente da seguinte forma: jOptionPane.showMessageDialog null nome mais this.getNome. Assim finalizamos essa aula, lembrando que essa apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas. Um abraço e até a próxima!